O século oitavo foi um período de transição religiosa nos reinos de Israel e Judá, e nesse tempo vemos os primeiros indícios da espiritualidade axial que ali alcançaria maturidade cerca de 200 anos depois, onde os indianos védicos haviam obtido novos insights ao meditar sobre os rituais sacrificiais. Os povos de Israel e Judá analisaram os acontecimentos contemporâneos do Oriente Médio e descobriram que o desenrolar da história de sua região desafiava muitas de suas concepções acerca do divino. Alguns também começavam a criticar o ritual e desejavam uma religião mais fundamentada eticamente. Durante o século oitavo, a arte da escrita se difundiu pelo mundo semítico ocidental e pelo Mediterrâneo oriental. Até então, a escrita fora usada principalmente para fins práticos e administrativos, mas agora os escribas começaram a desenvolver um arquivo real, para preservar as antigas histórias e costumes. No final do século, a parte mais antiga do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, provavelmente foi posta por Ítalo. Mais importante ainda, encontramos as sementes do autoabandono, que seria crucial para todas as tradições religiosas da era axial. Também aqui o catalisador da mudança foi a irrupção da violência na região. Durante a primeira metade do século oitavo, o reino do norte de Israel estava em ascensão. A Síria crescia cada vez mais em poder e logo dominaria toda a região. Como vassalo leal da Síria, Israel desfrutou de um boom econômico sob o rei Jeroboão II, 786 a 746. O reino era próspero, exportando azeite para o Egito e para a Síria. E houve um aumento significativo da população. Jeroboão conquistou novos territórios na Transjordânia e realizou grandes obras de construção em Megido, Hazor e Gezer. O reino agora possuía uma burocracia sofisticada e um exército profissional. Em Samaria, a nobreza vivia em casas luxuosas com delicados painéis de marfim entalhado. Mas, como em qualquer estado agrário, a riqueza estava restrita às classes superiores e o abismo entre ricos e pobres tornou-se dolorosamente evidente. Nas áreas rurais, os camponeses, cujo trabalho financiava os projetos culturais e políticos do rei, eram pesadamente tributados e submetidos a trabalho forçado. Nas cidades, os artesãos não se saíam muito melhor. Essa injustiça sistêmica era um problema religioso tanto quanto econômico. No Oriente Médio, um rei que abusava de suas obrigações para com os necessitados violava os decretos dos deuses e punha em questão sua própria legitimidade. Por isso, não é surpreendente que profetas se levantassem em nome de Yahweh para atacar o governo. Amós e Oseias foram os primeiros profetas hebreus literários. Seus discípulos transmitiram oralmente seus ensinamentos e, no final do século oitavo, os escreveram e compilaram antologias de oráculos proféticos. Os textos finais incluíram também palavras de profetas posteriores, de modo que é difícil ter certeza quanto à autenticidade de oráculos individuais. Mas é claro que tanto Amós quanto Oseias estavam perturbados pela crise social de seu tempo. Por volta de 780, um pastor de Tecoa, no Reino do Sul de Judá, subitamente sentiu-se dominado pelo poder de Yahweh. Ele não estava preparado para isso. Eu não era profeta, nem pertencia a qualquer guilda profética, protestou Amós mais tarde. Eu era pastor e cultivava sicômoros. Foi Yahweh quem me tirou de trás do rebanho. E foi Yahweh quem disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Ele nem sequer teve permissão para permanecer em Judá, mas foi dirigido por Yahweh ao reino de Jeroboão. Amós experimentou o divino como uma força disruptiva que o arrancou de tudo o que lhe era familiar. Sentiu que não tinha escolha. O leão ruge. Quem não temerá, disse ele. O Senhor Yahweh fala: quem poderá deixar de profetizar? Os profetas hebreus não eram místicos. Não experimentavam uma iluminação interior ao fim de uma longa busca disciplinada que eles próprios tivessem iniciado. A experiência de Amós foi bastante diferente da iluminação que, como veremos, caracterizaria a era axial na Índia ou na China. Ele sentiu-se possuído por um poder que parecia vir de fora. Esse poder deslocou os padrões normais de sua vida consciente, de modo que ele já não estava no controle. Yahweh tomara o lugar de seu ego controlador e intencional e lançara Amós em um mundo completamente diferente. Os profetas hebreus experimentariam o divino como ruptura, desenraizamento e golpe devastador. Sua experiência religiosa era frequentemente acompanhada de tensão e angústia. Nesse tempo, a religião de Israel e Judá era altamente visual. Os salmistas eram consumidos pelo desejo de ver Yahweh, de contemplar-te no templo e ver teu poder e tua glória.
Quando Amós chegou ao norte, teve uma visão de Yahweh no templo de Betel, um dos santuários reais de Israel. Ele viu Yahweh de pé junto ao altar, ordenando aos membros de seu conselho divino que destruíssem o templo e o povo de Israel. Fere os capitéis, ordenou ele, e faze desabar o teto. Quero quebrar-lhes a cabeça a todos, e aos que restarem passarei a espada. Nenhum fugirá, nenhum escapará. Amós não trouxe mensagem de consolação. Jeroboão, que negligenciara seus deveres para com os pobres, seria morto, Israel destruído e seu povo levado ao exílio para longe de sua própria terra. Amós não precisava necessariamente de uma inspiração divina para fazer essa previsão. Ele podia ver que a Assíria estava construindo um império poderoso e reduzindo os pequenos reinos da região à condição de estados vassalos. O rei submetido precisava jurar lealdade, e a desobediência era punida com a deportação da elite. Os profetas de Israel eram como comentaristas políticos modernos. Amós podia perceber que, ao alinhar-se com essa grande potência, Jeroboão estava jogando um jogo perigoso. Um único erro poderia atrair a ira da Assíria sobre o reino de Israel. Ele trouxe uma mensagem nova e chocante. Yahweh já não estava automaticamente do lado de Israel, como estivera na época do Êxodo. Ele utilizaria o rei da Assíria para punir Jeroboão por negligenciar os pobres. O rei foi informado da pregação de Amós e o sumo sacerdote o expulsou de Betel. Mas, sem se deixar deter, Amós continuou a pregar. Ele, naturalmente, Emês, não tinha escolha, pois Yahweh o compelira a falar. Seu ensinamento era chocante porque subvertia muitas certezas tradicionais. Israel sempre havia visto Yahweh como um guerreiro divino. Desde os primeiros tempos, imaginara seu Deus marchando das montanhas do sul para socorrê-lo. Agora Yahweh estava novamente em campanha. Ele destruiria os reinos de Damasco, Filístia, Tiro, Moabe e Amon, mas desta vez não lutaria ao lado de Israel. Conduzia uma guerra santa contra Israel e Judá, usando a Assíria como seu instrumento preferido. A espiritualidade da era axial frequentemente podia ser iconoclasta. A religião não consistia em apegar-se a práticas e crenças estimadas. Muitas vezes exigia que as pessoas questionassem suas tradições e criticassem o próprio comportamento. Além de inverter a antiga devoção a Yahweh, o guerreiro divino Amós também desprezou os rituais tão amados por Israel. Eu odeio as vossas festas, queixou-se Yahweh. Não tenho prazer em vossas solenidades. Ele estava cansado de ouvir o canto ruidoso de seu povo e o devoto dedilhar de suas harpas. Em vez disso, queria que a justiça corresse como a água e a retidão como um rio perene. Por fim, Amós abalou o orgulho dos israelitas em sua relação única com Yahweh. Outros povos também haviam sido libertados por Yahweh. Ele trouxera os filisteus de Caftor e os arameus de Kir e os estabelecera em suas terras prometidas. Agora preparava-se para apagar o reino de Israel do mapa. Amós desferira um golpe devastador na autoestima de Israel. Queria perfurar o ego nacional. Essa foi uma das primeiras expressões em Israel da espiritualidade do autoesvaziamento que estava no coração do ideal axial. Em vez de usar a religião para sustentar o próprio valor, os israelitas precisavam aprender a transcender o interesse próprio e governar com justiça e equidade. O profeta era um exemplo vivo do que os gregos chamariam de kenosis, esvaziamento. Amós sentia que sua subjetividade fora tomada por Deus. Ele não falava suas próprias palavras, mas as de Yahweh. O profeta deixara a si mesmo para trás em uma empatia apaixonada com seu Deus, que experimentara a injustiça cometida por Israel como uma humilhação pessoal. Este foi um momento importante. A religião da era axial seria moldada por uma simpatia que permitia as pessoas sentir com os outros. Amós não experimentava ira própria, sentia a própria ira de Yahweh. Oseias, que atuou no Reino do Norte aproximadamente na mesma época que Amós, aprendeu a simpatia com Yahweh por meio de uma tragédia em sua própria vida, quando sua esposa Gomer tornou-se uma prostituta sagrada no culto de fertilidade de Baal. Oseias compreendeu que era assim que Yahweh, o Santo de Israel, devia sentir quando seu povo se prostituía, seguindo outros deuses. Ele viu seu desejo de reconquistar Gomer como sinal de que Yahweh também ansiava por Israel infiel e estava disposto a lhe dar outra oportunidade. Mais uma vez, Oseias atacava uma tradição estimada, neste caso, o culto a Baal. Precisaria convencer o povo de que Yahweh não era apenas um deus da guerra, mas também podia lhes conceder boas colheitas. Como Elias, ele procurava expulsar Baal e persuadir os israelitas a adorar somente Yahweh.
Mas, enquanto Elias se concentrara na purificação do culto, a preocupação de Oseias era ética. O culto a Baal levara à decadência moral, a perjúrio e mentira, matança, roubo, adultério e violência, assassinato após assassinato. Havia laxidão sexual, pois todos frequentavam as prostitutas sagradas e se espalhavam embriagados após os banquetes sacrificiais. Em vez de oferecer orientação espiritual e moral, os sacerdotes consultavam ídolos que não passavam de blocos de madeira. Tudo isso era causado por uma falta de interioridade na religião israelita. O povo seguia outros deuses apenas porque não conhecia verdadeiramente Yahweh. Sua compreensão da religião era superficial. Como os ritualistas da Índia, Oseias exigia maior consciência. As práticas religiosas não deveriam mais ser aceitas automaticamente e realizadas mecanicamente. As pessoas precisavam tornar-se mais conscientes do que faziam. Oseias não falava de um conhecimento meramente intelectual. O verbo yada, conhecer, implicava um vínculo emocional com Yahweh e uma apropriação interior do divino. Não bastava simplesmente participar de um sacrifício ou de uma festa. Quero lealdade, Zed, queixava-se Yahweh, e não sacrifício, o conhecimento de Deus, e não holocaustos. Oseias procurava constantemente tornar os israelitas conscientes da vida interior de Deus. O Êxodo, por exemplo, não fora apenas um exercício de poder por parte de Yahweh. Quando Yahweh vivera com os israelitas durante 40 anos no deserto, sentira-se como um pai ensinando seus filhos a andar, carregando-os nos braços e guiando-os como uma criança pequena, com laços de bondade, com cordas de amor. Yahweh fora como alguém que levanta um bebê até a face. Ele se inclinara ao dar alimento ao povo. Oseias tentava fazer o povo olhar além da superfície das antigas histórias e perceber o patos de Deus. Amós e Oseias haviam ambos introduzido uma nova e importante dimensão na religião israelita. Sem um comportamento ético adequado, insistiam eles, o ritual por si só não tinha valor. A religião não deveria ser usada para inflar o orgulho coletivo e a autoestima comunitária, mas para incentivar o abandono do egotismo. E Oséias, em particular, exortava os israelitas a examinarem sua vida interior, analisarem seus sentimentos e desenvolverem uma visão mais profunda, baseada na introspecção. Algumas dessas qualidades também aparecem nas partes mais antigas do Pentateuco, que estavam sendo produzidas em Israel e Judá aproximadamente nesse mesmo período. Os estudiosos há muito reconhecem que existem diferentes camadas no Pentateuco. Nos livros de Gênesis, Êxodo e Números, parece que dois textos antigos foram inicialmente combinados e mais tarde, por volta do século VI, editados por um redator sacerdotal, P, que acrescentou suas próprias tradições. Uma dessas fontes antigas é chamada de Jó, porque o autor chamava seu Deus de Yahweh, e a segunda de porque esse escritor preferia o título divino mais formal, Elohim. Contudo, Jora e não eram composições originais. Eles simplesmente registraram e reuniram em uma narrativa coerente as antigas histórias que haviam sido recitadas por bardos nos festivais da Aliança do Israel primitivo e transmitidas oralmente de geração em geração. Embora os reinos de Israel e Judá utilizassem a escrita para fins administrativos, não a haviam empregado para registrar a história e a ideologia do Estado. Até o século VIII, a escrita era considerada uma habilidade divina e misteriosa, potencialmente perigosa para os seres humanos. A sabedoria da comunidade pertencia a todos e não deveria tornar-se propriedade de uma minoria letrada. Mas, no final do século VIII, a alfabetização tornava-se mais difundida no Oriente Próximo, e novas circunstâncias políticas levaram os reis a registrar tradições favoráveis ao seu governo em bibliotecas de textos escritos. Embora não possamos datar com precisão Jora e não há sinal de ampla alfabetização, nem em Israel nem em Judá antes do século VIII. É provável que, embora contenham material mais antigo, representem duas diferentes correntes de tradição, uma do sul e outra do norte, que foram combinadas e postas por escrito no final do século VIII e incluídas no Arquivo Real em Jerusalém. Constituíam uma tentativa inicial de escrita histórica, mas não satisfariam um historiador moderno, cuja principal preocupação é descobrir exatamente o que aconteceu e quando. As narrativas de J e E são mais do que história. Elas haviam evoluído ao longo de um longo período e não buscavam apenas descrever com precisão os acontecimentos do passado, mas descobrir seu significado. Por isso, incluíam material mítico ao lado de relatos mais historicamente fundamentados.
Do ponto de vista dos primeiros autores bíblicos, a vida humana não se limitava ao plano cotidiano, mas possuía uma dimensão transcendente, que iluminava o significado mais profundo dos acontecimentos e lhes conferia valor paradigmático. Contudo, ninguém imaginava que J e E fossem textos definitivos. Não eram a palavra final. Gerações posteriores sentir-se-iam livres para acrescentar a essas escrituras e até mesmo contradizê-las. J e E refletiam as ideias religiosas dos israelitas e judaítas no final do século VIII, mas durante os séculos 7, 6 e 5, outros autores acrescentaram novas tradições, introduziram material inédito e reescreveram a história de Israel, de modo a dialogar com as condições de seu próprio tempo. As histórias narradas em Jorei provavelmente haviam sido usadas no culto antigo de Israel, mas no século VIII, os festivais da aliança foram substituídos pelas liturgias reais de Jerusalém e Samaria. Isso libertou essas narrativas de seu contexto cultual e permitiu que bardos e outros transmissores da tradição desenvolvessem uma crônica mais contínua da história do Israel primitivo. O esboço básico é praticamente o mesmo em Jora e É. A história começava com Yahweh chamando os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, para uma relação íntima. Ele prometia que seriam os pais de uma grande nação e que um dia tomariam posse da terra de Canaã. A narrativa prosseguia com a migração dos israelitas para o Egito, sua vitória sobre os egípcios no Mar de Juncos, a formação de uma liga de aliança no Monte Sinai Horeb e a marcha rumo à Terra Prometida. Contudo, dentro dessa estrutura comum, Jora e É apresentavam ênfases diferentes, refletindo tradições locais. Assim, Jora quase certamente se desenvolveu no Reino do Sul, Judá. Na narrativa de Jora, a figura central era Abraão e não Moisés, e não incluía a história primordial narrada em Gênesis 1:11, a criação do mundo, a queda de Adão e Eva, o assassinato de Abel por seu irmão Caim, o dilúvio e a rebelião na Torre de Babel. Mas essa parte era muito importante para Jora. Ele queria mostrar que, antes de Abraão, a história fora uma sucessão de desastres. A humanidade parecia presa a uma espiral descendente de rebelião, pecado e punição, mas Abraão invertera essa tendência sômbria. A aliança com Abraão fora o ponto de virada da história. Abraão era especial para Jora, porque era um homem do sul. Ele se estabelecera em Hebron, seu filho Isaac vivera em Berseba, e Abraão fora abençoado por Melquisedeque, rei de Salém, Jerusalém. A trajetória de Abraão também antecipava a do rei Davi, que nascera na cidade meridional de Belém, fora coroado rei de Israel e Judá em Hebrom, e fizera de Jerusalém sua capital. Para o povo de Judá, a aliança eterna que Deus estabelecera com a casa de Davi era muito mais significativa do que a aliança mosaica no Sinai. Já estava muito mais interessado na promessa divina de que Abraão seria pai de uma grande nação e fonte de bênção para toda a humanidade do que na aliança do Sinai. A narrativa de I sobre os patriarcas, contudo, nunca menciona a aliança com Abraão e dá maior destaque a Jacó, seu neto, a quem Deus renomeou Israel. Mas de importância ainda maior para E era a história do Êxodo, na qual o pouco conhecido Deus Yahweh derrotara o Egito, a maior potência da região. Isso mostrava que era possível para um povo marginal superar a opressão e sair da obscuridade, assim como o pequeno reino de Israel se tornara uma grande potência no Oriente Próximo durante o século IX. Para E, Moisés era o profeta por excelência. Foi ele, e não Abraão, quem mudou o curso da história. Já às vezes era bastante crítico em relação a Moisés, enquanto E demonstrava profunda simpatia por seu herói durante a longa marcha pelo deserto rumo à Terra Prometida. Quando a ira de Yahweh se inflamava contra seu povo, e descrevia comoventemente a angústia de Moisés. Por que tratas teu servo tão mal? Exigia ele de seu Deus. Não sou capaz de carregar sozinho todo este povo. O peso é pesado demais para mim. Se é assim que queres tratar-me, prefiro que me mates. Quem dera eu tivesse encontrado favor aos teus olhos e não tivesse de ver tamanha miséria. Nada semelhante aparece no retrato de Moisés em J. Nem J nem E apresentavam Moisés como um grande legislador. Quando descreviam a aliança no Monte Sinai, sequer mencionavam os 10 mandamentos. J não possui legislação alguma em sua narrativa, enquanto I inclui apenas uma coleção de leis do século IX, frequentemente chamada de Código da Aliança, que enfatizava a importância da justiça para com os pobres e os fracos. A lei ainda não havia se tornado luminosa em Israel e Judá. O Sinai era significativo para Jora e É, porque ali Moisés e os anciãos haviam visto Yahweh.
Eles descrevem a subida ao cume para encontrar seu Deus. Eles viram o Deus de Israel. Sob seus pés havia como que um pavimento de safira, puro como o próprio céu. Contemplaram Deus, comeram e beberam. Este é o relato mais antigo da aparição no Sinai e pode refletir uma antiga reencenação litúrgica da teofania, que incluía um banquete de comunhão. Já não via problema nisso e descrevia Deus em termos fortemente antropomórficos. Em seu relato, Yahweh passeava pelo jardim do Éden como um soberano, desfrutando o frescor da brisa da tarde, fechava a porta da arca de Noé, sentia o aroma agradável do sacrifício de Noé após o dilúvio, e Abraão via Yahweh na forma de um estrangeiro, a quem acolhia em seu acampamento. Porém, Deus tornava-se mais transcendente. Ele não aparecia diretamente aos seres humanos, mas enviava seu anjo como intermediário. E acreditava que a visão de Deus por Moisés, na sarça ardente, marcava uma nova fase na autorrevelação do Elohim de Israel. Qual é o teu nome? Perguntara Moisés ao Deus que o chamara da sarça ardente. Abraão, Isaque e Jacó o haviam chamado El, respondeu Yahweh, mas agora estava pronto para revelar seu verdadeiro nome ao povo. Era Asher, Ehyeh. Eu sou o que sou. Essa expressão enigmática era um idiomatismo hebraico deliberadamente vago, que significava, na prática, não importa quem eu sou, ou mesmo, cuida da tua própria vida. No mundo antigo, conhecer o nome de alguém significava ter poder sobre ele. Deus não deveria ser controlado nem manipulado dessa maneira. Tanto em Jora quanto em vemos sinais iniciais da espiritualidade da kenosis. Ela aparece claramente na história de Jora sobre a visão de Abraão de Yahweh junto ao carvalho de Mamre, perto de Hebrom. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens de pé perto de sua tenda. Imediatamente correu ao encontro deles e prostrou-se até o chão. Estranhos eram pessoas potencialmente perigosas, não vinculadas às leis locais de vingança. Podiam matar e ser mortos impunemente. Mas, em vez de atacá-los para defender sua família, Abraão prostrou-se como se fossem deuses. Em seguida, ofereceu aos visitantes uma refeição elaborada para revigorá-los na viagem. O ato de rendição pessoal, combinado com compaixão prática por 3 completos desconhecidos, conduziu a um encontro divino. No decorrer da conversa que se seguiu, tornou-se natural perceber que um daqueles estrangeiros não era outro senão o próprio Yahweh. Ainda mais impressionante era a narrativa de Gui sobre o sacrifício de Isaac. Abraão recebera a promessa de tornar-se pai de uma grande nação, mas possuía apenas um filho restante. Então, conta aí, algum tempo depois, Elohim pôs Abraão à prova. Chamou-o pelo nome e Abraão respondeu, Ineni, eis-me aqui. Patriarcas e profetas frequentemente respondiam a Deus com esse clamor, que indicava total prontidão e presença. Mas então Deus emitiu a ordem chocante. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Ali o oferecerás em holocausto sobre um monte que eu te indicarei. Essa história marcou uma nova concepção do divino. No mundo antigo, o primogênito frequentemente era considerado propriedade de um deus e precisava ser devolvido a ele por meio do sacrifício humano. O sangue jovem restaurava as energias esgotadas da divindade e assegurava a circulação do poder no cosmos. Aqui, porém, não havia tal explicação. Elohim fazia uma exigência puramente arbitrária, a qual Abraão só podia responder com fé. Esse Deus era inteiramente diferente das demais divindades da região, não compartilhava da condição humana, não necessitava de energia proveniente de homens e mulheres e podia exigir o que quisesse. Abraão não vacilou. Imediatamente selou seu jumento e partiu para a terra de Moriá com Isaque e 2 servos, levando nas próprias mãos a faca que mataria seu filho e a lenha para o holocausto. Amarrou Isaque, colocou-o sobre o altar e empunhou a faca. Foi um ato de obediência total que ameaçava esvaziar sua vida de sentido. O Deus a quem servira por tanto tempo mostrara-se um quebrador de promessas e um impiedoso matador de crianças. Somente no último instante, Elohim enviou seu anjo para impedir o sacrifício, ordenando a Abraão que oferecesse um carneiro em seu lugar. A história pretende marcar uma importante transição cultural, quando a oferta animal substituiu o sacrifício humano. Mas a dor da narrativa vai muito além de sua relevância litúrgica. O Elohim de Israel não era apenas uma presença amigável e benevolente, mas às vezes também aterradora e cruel, conduzindo seus devotos até o limiar da ausência de sentido. A história lança tanto Abraão quanto seu Deus sob uma luz ambígua. Ela revela o potencial destrutivo de uma experiência do divino,
antes que se estabelecesse que qualquer violência, física ou psicológica, era incompatível com o sagrado. Um abismo começava a abrir-se entre o mundo humano e o divino, algo que antes não existia. Em 740, um novo profeta teve uma visão de Yahweh no Templo de Jerusalém. Como Joda, Isaías, membro da família real de Judá, era um homem do sul e não tinha dificuldade em ver Deus em forma humana, mas Yahweh já não era mais uma divindade afável com quem se podia compartilhar uma refeição amistosa. Enquanto o incenso enchia o recinto cultual, Isaías viu a realidade aterradora que se escondia por trás dos rituais do templo. Yahweh estava sentado em seu trono celestial, cercado por seu conselho de seres santos. De cada lado, dois anjos cobriam o rosto. Santo Kadosh é Yahweh, Deus dos exércitos. Sua glória enche toda a terra. Os fundamentos do templo tremiam e o recinto se enchia de fumaça, envolvendo Yahweh numa nuvem impenetrável. Ele já não era apenas o santo de Israel, mas o soberano do mundo. E, acima de tudo, era Kadosh, totalmente outro e separado da humanidade. Isaías ficou tomado de terror. Ai de mim, exclamou. Estou perdido. Um mortal frágil e impuro havia contemplado o Senhor dos exércitos celestiais. Um dos serafins purificou seus lábios com uma brasa ardente, e Yahweh perguntou: A quem enviarei? Quem será nosso mensageiro? E Isaías respondeu imediatamente: Inene, envia-me. A mensagem divina era sombria. O povo não ouviria Yahweh até que fosse tarde demais, até que as cidades sejam devastadas e abandonadas, as casas fiquem desabitadas, o campo se torne desolado, e Yahweh afaste o povo para longe. Haverá grande vazio na terra, e, ainda que reste 1/10 do povo, ele será consumido como um terebinto. Quando Isaías proclamou essa mensagem, essa descrição aterradora de uma terra desolada e despovoada já começava a tornar-se realidade cotidiana no Oriente Médio. Tiglat-Pileser, terceiro, tornara-se rei da Assíria em 745 e iniciara a criação de um tipo inteiramente novo de império, desmontando gradualmente o antigo sistema de vassalagem e incorporando diretamente todos os povos submetidos ao vasto estado assírio. Possuía um exército profissional extremamente eficiente, equipado com os mais modernos carros de guerra e uma cavalaria altamente treinada que aterrorizava a região. Ao menor sinal de rebelião, o rei vassalo era substituído por um governador assírio. O exército invadia o país e toda a classe dirigente era deportada e substituída por populações vindas de outras partes do império. A primeira grande conquista de Tiglat-Pileser foi subjugar a Babilônia. Depois voltou sua atenção para o oeste. Percebendo que o reino de Israel estava em desordem após a morte de Jeroboão II, o exército assírio marchou sobre o país em 738 e submeteu seus territórios do norte. O Oriente Médio jamais havia visto um poder militar dessa magnitude, e a região nunca mais seria a mesma. As deportações causaram profunda desestruturação espiritual e física, à medida que populações inteiras eram deslocadas à força pelo império. Quando o exército assírio atacava um país, deixava um rastro de devastação e o campo era abandonado enquanto as pessoas fugiam para refugiar-se nas cidades. A Assíria pretendia não apenas dominar militarmente o Oriente Médio, mas criar uma cultura unificada. Haveria um só império, uma só economia e uma só língua. Tiglat-Pileser adotou a língua e a escrita aramaicas, mais fáceis de difundir do que a escrita cuneiforme assíria, para facilitar a administração de seu império em expansão. A escrita tornou-se cada vez mais importante nas atividades administrativas e econômicas, e mais pessoas aprenderam a ler e escrever. Isso favoreceria o desenvolvimento de textos sagrados escritos em lugar da tradição exclusivamente oral. A ascensão da Assíria colocou um problema teológico. Cada povo submetido possuía um deus nacional, um santo como Yahweh, guardião de seu território. O sistema funcionava bem enquanto cada reino mantinha sua independência, mas quando o deus de um país avançava sobre outro, surgiam dificuldades, como Elias e Acabe haviam descoberto. Quando a Assíria começou a engolir uma nação após outra, o equilíbrio de poder entre os deuses também mudou. Como outros reis da região, o rei assírio era o representante do deus nacional Assur, que prometera que a dinastia de Tiglat-Pileser duraria para sempre. Tu lhe deste seu destino soberano para o poder e declaraste que sua descendência sacerdotal permaneceria para sempre. Se o representante de Assur havia conquistado o reino de Israel, isso significava que Assur era mais poderoso que Yahweh?
Quando Isaías teve sua visão em 740, o pequeno reino de Judá ainda era insignificante demais para atrair a atenção da Assíria. Mas isso mudou em 734, quando os reis de Israel e de Damasco organizaram uma coalizão para se opor ao avanço assírio em direção ao oeste. Quando o rei Acaz de Judá recusou-se a unir-se a eles, enviaram um exército para sitiar Jerusalém, depor Acaz e colocar no trono de Judá um rei mais favorável aos seus interesses. Acaz não teve alternativa senão pedir ajuda a Tiglat-Pileser e tornar-se vassalo da Assíria. O longo período de obscuridade pacífica de Judá chegara ao fim, quase contra sua vontade, fora arrastado para a tragédia que se desenrolava na região. Tiglat-Pileser não perdeu tempo em punir seus vassalos rebeldes. Avançou sobre Damasco, executou o rei Rezim e desceu pela costa do Mediterrâneo, destruindo qualquer cidade que parecesse prestes a desertar. Por fim, chegou a vez de Israel. Em 732, o exército assírio tomou a Galiléia e o vale de Jezreel e invadiu os territórios israelitas na margem oriental do Jordão. Da noite para o dia, o outrora poderoso reino de Israel foi reduzido a um pequeno estado residual nas colinas do norte, com um rei fantoche no trono. O povo de Judá observava tudo com espanto, mas Isaías não estava preocupado. Ele havia visto Yahweh entronizado como rei de todo o mundo e sabia que Jerusalém estava segura. Pertencia a um universo religioso diferente daquele de Amós e Oseias, que haviam atuado no reino do norte. Nunca se referia ao êxodo do Egito, nem aos longos anos de peregrinação no deserto. A corte real de Judá não buscava consolo nessas tradições do norte, mas na aliança eterna que Yahweh fizera com o rei Davi nas tradições do templo de Jerusalém. Yahweh era rei em Jerusalém, tendo o monarca davídico como seu correspondente terreno. Enquanto Yahweh reinasse em Jerusalém, e Isaías o vira com seus próprios olhos, a cidade jamais poderia ser vencida. Deus está dentro da cidade, ela jamais cairá. Ao romper da aurora, Deus a socorre. Ao rugido das nações e ao vacilar dos reinos, quando ele brada, o mundo se desfaz. O povo de Judá deveria confiar somente em Yahweh. O reino do norte havia caído porque confiara em suas armas e em sua diplomacia. Jerusalém era refúgio dos pobres, e por isso seus habitantes deveriam depender apenas de Yahweh, em vez de confiar na riqueza e no poder militar. Isaías disse ao povo que o guerreiro divino estava novamente em marcha, lutando por seu povo. Judá nada tinha a temer da Assíria, que era apenas o instrumento de Yahweh, a vara da minha ira, o bastão que impunho em minha fúria. Isaías evocava as antigas imagens de Yahweh vindo em auxílio de seu povo enquanto seus inimigos tremiam de medo. Diante do terror de Yahweh e do esplendor de sua majestade, quando ele se levanta para fazer tremer a terra, o orgulho humano abaixará os olhos, a arrogância dos homens será humilhada. Somente Yahweh será exaltado naquele dia. Sim, será o dia de Yahweh dos exércitos, contra todo orgulho e arrogância, contra tudo que se exalta para abatê-lo. Yahweh estava tornando-se não apenas o Deus nacional, mas o Deus da história. Contudo, essa exaltação de Yahweh também era agressiva. Ele agia como uma grande potência que impunha a paz à região, destruindo as armas de seus inimigos. Por toda a terra ele põe fim às guerras, quebra o arco, despedaça a lança, entrega os escudos às chamas. As outras nações seriam compelidas a aceitar a realeza de Yahweh e a transformar suas espadas em arados e suas lanças em foices. Para alcançar a vitória final, Acaz não deveria envolver-se na política mundana, mas confiar somente em Yahweh. No culto de Sião, Jerusalém era a cidade dos pobres. Mas pobreza não significava privação material. O oposto de pobre não era rico, mas orgulhoso. Enquanto subiam o Monte Sião em direção ao templo, o povo costumava cantar este salmo: Yahweh, meu coração não tem ambições altivas, meus olhos não se elevam demais. Não me ocupo de grandes assuntos, nem de maravilhas além do meu alcance. Basta-me manter minha alma tranquila e serena, como uma criança nos braços de sua mãe, satisfeita como uma criança desmamada. Israel, confia em Yahweh, agora e para sempre. Agora Isaías disse a Acaz que ele não deveria depender da força humana, de alianças estrangeiras ou da superioridade militar, mas de Yahweh. Confiar arrogantemente em exércitos e fortificações humanas era idolatria. Essa confiança exclusiva em Yahweh era uma versão judaíta do movimento cultual do norte que defendia a adoração exclusiva de Yahweh, e a insistência de Isaías na humildade e na rendição
Parece, à primeira vista, semelhante à espiritualidade axial da kenosis. Contudo, também inflava o ego nacional de Judá em um momento histórico perigoso. A ideia revolucionária de Isaías, de que Yahweh não era apenas o Deus patrono de Israel, mas podia controlar os deuses de outras nações, baseava-se em um patriotismo desafiador. Em muitos aspectos, Isaías ainda pertencia ao antigo mundo cultual. Ele pregava uma visão violenta e agonística que absorvia e legitimava a política agressiva de seu tempo. Era também uma teologia essencialmente mágica, que levava as pessoas a acreditar que uma potência divina tornava Jerusalém invencível. A confiança exclusiva em Yahweh provaria ser uma base extremamente perigosa para a política externa. O Reino do Norte não quis deixar tudo nas mãos de Yahweh. Quando Tiglat-Pileser morreu, em 724, o rei Oseias de Israel juntou-se a outros vassalos em um movimento de resistência. Recusou-se a pagar tributo e apelou ao Egito em busca de apoio. Imediatamente, o novo rei assírio Salmanassar V prendeu Oseias e sitiou Samaria. A cidade capitulou em 722. A classe dirigente foi deportada para a Síria e novos colonos foram trazidos para reconstruir a região, segundo a visão assíria. Agora, em vez de duas tradições oficiais de Yahweh, restava apenas uma. O pequeno reino de Judá foi uma das poucas nações a conservar certo grau de independência após as campanhas assírias. O registro arqueológico mostra que Jerusalém se expandiu dramaticamente no final do século VIII. Novos bairros foram construídos para abrigar os refugiados israelitas vindos do norte, e em poucos anos Jerusalém transformou-se de uma modesta cidade montanhosa de 10 a 12 acres em uma cidade de 150 acres, densamente ocupada por casas e edifícios públicos. A região rural ao redor da cidade também foi amplamente desenvolvida. Os refugiados trouxeram consigo suas próprias tradições do norte, incluindo talvez as profecias de Amós e Oseias, que haviam anunciado a catástrofe de 722. A destruição do reino de Israel era uma memória dolorosamente recente, e havia naquele momento o desejo de preservar as tradições do norte. Como outros reis da região, os reis de Judá começaram a reunir uma biblioteca real que provavelmente incluía Jora e É, que talvez tenham sido fundidos em um único texto nesse período. Havia o anseio de restaurar o Reino Unido de Davi e Salomão, reunindo o que restara do reino de Israel ao reino ressurgente de Judá. Esse desejo refletiu-se na reforma do rei Ezequias, que sucedeu seu pai em 715. Não possuímos um relato contemporâneo, mas a tradição bíblica sugere que Ezequias pretendia centralizar o culto, permitindo a adoração apenas no Templo de Jerusalém e abolindo os santuários rurais. A reforma teve curta duração e a arqueologia mostra que a população em geral continuou a adorar outros deuses. Ainda assim, por causa dessa reforma religiosa, os historiadores bíblicos lembram Ezequias como um dos maiores reis de Judá. Sua política externa, porém, foi desastrosa. Na década de 700, o notável rei assírio Sargão II morreu, deixando seu filho inexperiente, Senaqueribe, como sucessor. No tumulto que se seguiu, quando parecia que a Síria talvez não conseguisse controlar seus territórios periféricos, Ezequias imprudentemente aderiu a uma coalizão anti-assíria e começou a preparar Jerusalém para a guerra. Em 701, Senaqueribe chegou a Judá à frente de um formidável exército e iniciou a devastação sistemática do campo. Por fim, seus soldados cercaram a própria Jerusalém. Parecia que a cidade não sobreviveria, mas no último momento ocorreu um alívio inesperado. O autor bíblico relata que o anjo de Yahvé matou 185 mil homens no acampamento assírio, e o exército foi forçado a retirar-se. Não sabemos o que aconteceu. Pode ter ocorrido uma súbita epidemia no exército assírio, e essa libertação aparentemente milagrosa pareceu uma prova definitiva de que Jerusalém era de fato inviolável. Contudo, era impossível ignorar a devastação revelada pelas escavações arqueológicas no interior de Judá. Laquis, a segunda cidade do reino, foi arrasada. 1.500 homens, mulheres e crianças foram enterrados em uma vala comum. Ezequias herdara um reino próspero, mas sua política externa imprudente deixou-lhe apenas a pequena cidade-estado de Jerusalém. O orgulho patriótico e uma teologia chauvinista quase aniquilaram a nação.